Oi, tudo bem? Meu nome é Maristela, eu sou cristã, mulher, professora e neste canal nós falamos sobre vida. E hoje eu quero conversar com vocês sobre dificuldades, especificamente dificuldade financeira. Quem não as tem? Todos nós já passamos em algum momento por esta fase na vida. Eu sou de origem extremamente pobre, extremamente humilde, realmente assim, passei, junto com minha família por alguns apertos, Não é que faltasse, mas aquela coisa assim, nunca sobrava muito. E crescendo, com essa cultura, com essa situação de que temos pouco, eu sabia que se eu quisesse mais, eu teria de me esforçar. Que as coisas não cairiam do céu. Deus ajuda? Com certeza, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E uma coisa que eu lembro que, muito criança, a minha mãe e meu padrasto trabalhavam em um restaurante e eu vi a possibilidade de ganhar um dinheirinho, sabe como? Tinha lá um senhor, um guarda, que cuidava dos carros e eu via ele comendo aquela marmitinha dele gelada. Eu perguntei para ele se ele não gostaria que eu aquecesse para ele no fogão do restaurante. Ele prontamente aceitou. Eu levei a marmitinha e esquentei. E aí ele me deu um dinheirinho, Eu comentei com a mãe, olha só, ganhei um dinheirinho para fazer isto, E foi assim por um bom tempo. Todo domingo, quando ele ia para lá cuidar, eu pegava a viandinha dele e esquentava. E ele me dava um dinheirinho. Gente, era assim, pouquinho, sabe? Mas era aquela coisa assim, o meu trabalho estava sendo reconhecido, valorizado. E eu era muito criança, muito pequena mesmo. Bem, eu cresci com esta visão de que as coisas não caem do céu. Quando eu cheguei ali, terminando o ensino médio, e eu decidi que eu ia fazer a faculdade, eu sabia que ia ser muito difícil. Eu trabalhava, claro, mas o meu emprego não me dava assim um salário muito bom. O que eu fiz? Eu comecei a vender roupas de porta em porta, além do meu trabalho. Final de semana e às vezes durante a semana, quando dava tempo, eu saía a vender roupas para as conhecidas, de porta em porta. Era um dinheirinho que entrava e que me ajudava a fazer as cópias, Porque comprar livro para mim era muito complicado. Então eu fazia xerox dos livros que os colegas compravam ou do livro da biblioteca da faculdade. E foi assim que eu também descobri, a questão da renda extra. Fazia isto, era às vezes realmente muito difícil? Claro que era, mas o resultado no final era positivo. E gente, olha só, quando eu casei, eu e meu marido, nós moramos um tempo de aluguel, 1 ano de aluguel. E aí nós fizemos uma poupança extra, sabe assim, economia de guerra? Economia de guerra era o que nós chamávamos. A nossa comida, meio que se resumia em carne moída e ovo, Que era o mais em conta, Era o mais barato. Mas nós conseguimos juntar uma graninha e demos uma entrada num terreno. E foi onde nós construímos depois, futuramente, a nossa casa. Primeiro nós tivemos uma casa pré-fabricada em cima, E nesse meio tempo, teve um período que meu marido ficou desempregado. E eu ainda trabalhava num escritório de advocacia. O que eu fiz? Eu conversei com o meu chefe e perguntei para ele se eu podia fazer a limpeza do escritório, a faxina. E eu lembro que ele ficou assim, mas Mari, tu tá fazendo faculdade. Eu disse, eu não me importo, eu preciso de dinheiro, Porque o meu marido está desempregado. Então, é mais uma graninha que eu saía dali na sexta-feira e passava no mercado. Gente, não tem problema algum.
Desde que você esteja fazendo um trabalho decente, faça. Faça renda extra com aquilo que você sabe fazer. Você sabe fazer bolo? Você sabe fazer crochê? Uma bainha? Tricô? Existem possibilidades, né, de a gente fazer uma renda extra com aquilo que nós sabemos fazer. Fazer uma faxina, né? De repente, cuidar de uma criança, né? Dar um auxílio, fazer companhia de repente para um idoso, são maneiras de nós colocarmos mais um dinheirinho no bolso. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabia que o professor YouTube também te ensina a fazer muitas coisas? Quem sabe você não tira um tempinho do teu dia e aprende a fazer um salgado, um bolo, né? Algo que você possa realmente vender para o seu colega, vender de repente para a vizinhança. Aprenda a fazer alguma coisa que vá realmente fazer, né, a diferença no teu final do mês. E sabe que quando eu decidi fazer a faculdade, para a grande maioria das pessoas aquilo parecia loucura. Como assim, Maristela? Tu é de família pobre, tu não vai ter condições de pagar essa mensalidade. Mas eu foquei, eu decidi que eu iria fazer a faculdade e eu fiz. E eu fui a inspiração, porque na minha família eu fui a primeira a fazer. Depois de mim, outros também fizeram. Era o pontapé inicial que a família precisava. Se você ficar sentado no sofá, dizendo que a vida é difícil, que tudo está muito complicado, que você não consegue, sabe o que vai acontecer? O sofá vai te abraçar e realmente você não vai conseguir levantar. Levante-se, mexa-se. Gurias, o sofá existe só para a gente sentar e descansar um pouquinho. Não é lugar para nós permanecermos eternamente. Levante-se, aprenda a fazer alguma coisa. Coloque em prática o teu dom, aquele dom que está adormecido. Vamos lá, você consegue. E outra coisa, influencie as outras pessoas também. Quem sabe não surge daí uma parceria, né? Quem sabe vocês juntas, né, mulheres empreendedoras, não conseguem unir as forças e fazer a diferença nas suas vidas e nas vidas de outras mulheres também. Sabe que na Bíblia conta a história de Ruth. Ruth era uma mulher que passou por uma dificuldade tremenda. Ela saiu de uma situação e caiu em outra totalmente inadequada, difícil de entender. Ela era casada, morava com o sogro, a sogra, né, o cunhado, e de repente o sogro morreu, o marido morreu e ela se viu sozinha. Ela, a cunhada, porque também o seu cunhado morreu, ela ficou com a sogra e a cunhada. E a sua cunhada também decidiu ir embora. Então Ruth ficou responsável por ela e pela sogra. E elas não tinham posses. O que Ruth fez? Ela foi trabalhar na plantação. E, gente, nós sabemos que trabalhar em plantação não é algo glamuroso. Muito pelo contrário, é algo bem difícil. Mas Ruth sabia que ela precisava se mexer. Ela sabia que a sogra dela dependia dela. Então ela foi à luta. E nessa reviravolta que a vida dela, né, deu, Ruth acabou sendo, né, assistida por um parente distante. E olha só, ela acabou até porque ele a observava e via como ela era uma moça, né, que trabalhava. Isto despertou nele um interesse. Ela acabou se casando com ele. E ela cuidou da sua sogra.
ela acabou então restituindo uma vida digna para ambas. Se Ruth ficasse chorando, né, se vitimizando, o que seria das duas? Mas não, ela decidiu levantar, se mexer e ir à luta. Deus faz a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Não fique, né, nessa posição de achar que você não consegue. Você sabia que existem cursos profissionalizantes em escolas públicas? Você pode fazer sim um curso técnico em escola pública sem pagar absolutamente nada. Você ganha os livros. Gente, procure no seu bairro, no seu entorno aí, escolas públicas que deem cursos profissionalizantes. Quem sabe não está aí a chance da tua vida. Coloque também, de repente aí, na sua agenda, no seu dia a dia, mesmo que você tenha um emprego fixo, uma possibilidade de uma renda extra. Quem sabe você não consegue, né, acrescentar aí alguns reais na sua carteira, no seu bolso. Pense nisso. Pense que você pode sim mudar a sua vida, mas vai depender única e exclusivamente da tua vontade, do teu querer. E não se importe com as pessoas dizendo que você não vai conseguir. Eu não dei importância aos comentários que eu ouvi. E quando eu me formei na faculdade, olha que delícia saber que eu tinha lutado e eu consegui. E é assim até hoje. Quando a gente se esforça, a gente consegue. Quando nós conseguimos comprar o nosso terreno, meu Deus, que felicidade! Foi com muito sacrifício? Claro que foi, mas nós conseguimos. Quando nós conseguimos construir a nossa casa, foi muito difícil? Claro que foi, mas nós conseguimos. Muitas vezes nós tivemos que abrir mão de alguma coisa, né, que nós queríamos muito para colocar o foco no nosso objetivo. E deu certo. E depois, né, com o passar do tempo, a gente pôde desfrutar de coisas que por um momento da vida da gente, a gente precisou dizer não. E é assim que a vida acontece. Faça a diferença na tua vida. Você consegue. Nos vemos no próximo vídeo.